Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos a todos. Voltando à nossa normalidade, vamos começar as nossas leituras de hoje com o livro Minutos de Luz de Pastorino. É um livro psicografado por Ariston Teles. Erros. Se você errou, não se torture por isso. Qualquer criatura humana está sujeita a erros. Siga o rumo da perfeição serenamente. Admitir-se capaz de acertar sempre e em tudo é atestado de vaidade. Nesse mundo, somente o Cristo viveu sem cometer equívocos. Ele vivia em constante ligação com as esferas da sabedoria e da luz. Mas isso não ocorre com as pessoas em geral. O certo, porém, é errar cada vez menos, acertando sempre mais. É claro, né? Jesus foi o espírito mais adiantado que já encarnou nesse mundo. É um espírito crístico, é um espírito mais que puro. Puro, né? Mais que puro é redundância. Ele é um espírito puro, um espírito crístico. Então, não temos como nos compararmos a Jesus. Então, vamos aprender a sermos cada vez melhores. No Livro dos Espíritos, hoje é a última pergunta desse capítulo da vida espiritual. O respeito instintivo que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que ele tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, não haveria razão de ser para esse respeito. É isso, né? Saber que existe a vida após a morte, que Deus existe, é que nos torna reverentes à ideia da morte e do respeito que todos, qualquer nível, né, existe em relação aos que já se foram, em todas as comunidades, em todas as civilizações. Então vamos para o livro A Gênese, também de Allan Kardec. Também vamos finalizar hoje o capítulo Deus. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique, em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Abandonando seu invólucro corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão pela qual, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos. Mas à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa.
Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe que respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Por consequência, nenhum homem pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas eleitas, encarnadas em missão, que não em expiação, como nós. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo seu soberano. Sob que aparência se apresenta a Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizer, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos como cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreender o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo ciclo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para compreendê-los e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Eu diria que é como olhar diretamente para a luz. A gente cega, a gente não consegue enxergar, porque os nossos olhos não estão preparados, nós não estamos preparados. Precisamos de muito adiantamento para poder vislumbrar Deus, a sua luz e muito mais para compreender a essência divina. É querer imaginar o que não nos é possível imaginar. É querer botar o carro à frente dos bois, digamos. E é isso. E assim terminamos as nossas leituras de hoje com a trovinha de José Albano no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, com o título Legendas da Felicidade. Felicidade a contento, a que em verdade se alcança, procede do esquecimento associado à esperança.